Então, olha aí, na aula de hoje nós estamos dando continuidade à aula da última semana, à aula da semana passada, e falaremos hoje sobre os elementos e convenções da cartografia, ok? Então, as convenções da cartografia nada mais é do que uma padronização dos elementos que formam o mapa, né, ou que tentam aí representar a superfície terrestre, não é somente através do mapa, tá bom? Então, essas convenções cartográficas, elas vêm mostrar para nós a necessidade de eu entender que o mapa que eu vou produzir aqui no Brasil apresentará os mesmos elementos do mapa produzido lá nos Estados Unidos, na Europa, na África ou em qualquer lugar, ok? E aí, o primeiro elemento que eu gostaria de mostrar para vocês é a chamada legenda. A legenda, galera, ela nada mais é do que análise de um mapa. E ela pode ser feita aí através de cores e símbolos ou códigos diferentes. E esses códigos ou cores ou símbolos, eles vão estar contidos ali dentro de uma legenda. A legenda, ela vai trazer uma informação visual. E essa informação, ela é importantíssima, porque você vai conseguir o que eu estou demonstrando ali na legenda. Quer ver só? Olha aqui. A legenda, ela vai se localizar nessa região mais abaixo do mapa. Geralmente, a legenda, ela pode se localizar no canto inferior esquerdo, ou você também vai ver algumas legendas aí no canto inferior direito. Existe uma definição clara? Não, mas essas legendas aí, elas são importantes para nós fazermos essa leitura, nós identificarmos algumas informações importantes do mapa. Então, a legenda ela vai estar aqui no canto inferior do mapa. Nesse caso aqui, com cores diferentes. E aí, fica mais fácil de você ler o mapa. E como que eu vou identificar aqui essa legenda? Um outro elemento vai me ajudar a identificar qual o tipo de legenda que eu estou trabalhando, ou qual o tipo de informação que está na legenda, melhor dizendo, que eu estou trabalhando. Nesse caso aqui, eu vou para a segunda informação que tem que estar contida dentro de um mapa, que é o título. Então, ó, o título, ele vai me ajudar a identificar qual é o tema e o local que apresenta o mapa. O mapa está falando ali de quê? Qual é o tema que ele está falando? Então, ele dá a identificação. Imagina aí um trabalho. Eu passo um trabalho para você, peço para você fazer uma capinha, e aí você vai escrever trabalho de geografia. Você está identificando ali o trabalho, está dizendo para mim também, de repente, ali, o título do trabalho, cartografia. Você está apresentando ali o título do assunto que vai estar contido ali no livro. Então, o título, ele nos ajuda novamente a entendermos a legenda. Por quê? Aqui, ó, nesse mapinha, o título ele vai estar acima, ok? Então, o título ele está aqui, ó, Brasil Físico. E lá abaixo, eu tenho a chamada legenda. Olha aqui a legenda, aqui embaixo. Ó. A legenda vai estar aqui. Então, eu já sei que a legenda que vai estar aqui, ela vai apresentar uma diferença de cores de uma representação física do território brasileiro. E aí, qual é o tipo de representação que vai estar sendo descrita aqui? Os diferentes tipos de relevo. Pode ver aqui, lê comigo. Ó. Planície, planalto, aí você vai percebendo aqui que existe serra, então, chapadas. Então, todos esses tipos de relevo aqui que estão descritos aqui, eu consigo identificar através do título, que vem falando que é o Brasil físico, ou seja, é o mapa do Brasil de acordo com análise física, análise do relevo, e as diferentes cores que estão definidas aqui na legenda. Tio, mas eu ainda não compreendi uma informação aqui. A legenda, ela traz alguns números. Você consegue identificar esses números? Pois é, esses números vão de 0 até 1.800 metros. Tá bom? Está pequeno, aí o zoom não dá para ampliar tanto, mas na página 7 você pode dar essa visualizada aí. Ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as cores que estão em verde
elas apresentam uma altitude menor, tá? Então, eu estou falando do Brasil físico, eu estou falando das formas de relevo, da estrutura física que existe em nosso território. Então, as cores que estão em verde mais escuro, ó, está 0 até 100, mais ou menos. São as cores que estão aqui, ó, pintadas, representando as planícies. Então, nós já estudamos em geografia que o relevo terrestre mais baixo é considerado, é identificado como as planícies. São relevos que podem ser o quê? Inundados, ok? E aí nós avançamos um pouquinho mais, à medida que eu vou aumentando a numeração, que é os metros, a altura, tá bom? Chegando até a 1.800 metros, tá? Eu vou aumentando também, eu vou observando que vai mudando a cor aqui dentro do meu mapa. Então, as cores que estão em vermelho mais escuro são as cores mais altas, com uma estrutura mais elevada. Que, por exemplo, você não vai conseguir, você só vai conseguir notar um pontinho aqui já, próxima à região sul, uma região de montanha, que pode chegar a essa altura. Mas aqui, próxima a essa cor, a rosa um pouco mais claro aqui, que seria identificado na legenda, eu vou para o meu mapinha e identifico aqui que existem várias cores rosas, né? Que seria aí as chamadas serras, que podem chegar até 800 metros de altura. Então, as cores aqui da legenda, elas me ajudam a identificar as características do meu mapa. E aí é preciso que eu identifique também o quê? O título, que vai tratar do assunto ali que o mapa quer explicar. Tudo bem? Então, ó, vamos avançar um pouquinho mais, porque temos outras coisas para falar, como, por exemplo, a fonte e referências técnicas. Não é tão fácil, nós podemos dizer assim, representar o planeta Terra. Isso você sabe, né? E principalmente representar a Terra dentro de uma superfície plana, que seria um mapa. Por essa razão que existem técnicas e cálculos diferentes que atendem a cada objetivo. Então, a fonte expressa a autoria do mapa. Então, a autoria do mapa, qual é esse mapa aqui? Ele é de quem? Quem foi que fez esse mapa? Qual foi a intenção ali de se fazer esse mapa? Então, a autoria do mapa vai estar aqui embaixo, ó. Então, sempre a autoria, ela vai estar aqui, tá bom? Então, ó, quem fez esse mapa foi o IBGE, tá? Diretoria de Geociências, Coordenação de Cartografia. Então, quem produziu esse mapa, a autoria desse mapa foi o IBGE, ok? A informação foi desse local aqui. Então, geralmente, essas informações elas vão estar na parte inferior direita do mapa, tá? Ou você pode identificar também a autoria aqui, ó, filho, ó, essa letrinha bem pequena aqui, ó, são também a autoria, os direitos autorais, tá bom? Estão identificados aqui na fonte ou também aqui nessa região, tudo à direita inferior, tá? No campo direito inferior do seu mapinha, ou na parte lateral do mapa também essas letrinhas bem pequenininhas aqui, também seriam a nossa chamada fonte, ok? E aí, nós temos então outro elemento, que é a localização. Então, a localização, galera, eu vou precisar identificar aí um outro elemento da cartografia, que é chamado de coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas nada mais são do que você identificar ali o encontro das linhas, as linhas chamadas, as linhas meridionais e os paralelos da Terra. Então, eu consigo identificar isso daqui, ó, através das coordenadas geográficas. Por exemplo, nesse mapa que nós estamos vendo aqui, ok? Eu tenho algumas informações importantes. Por exemplo, eu tenho linhas que cortam esse mapa na vertical, está aqui, ok? Você consegue visualizar aí essas linhas, eu estou identificando aqui, mas você consegue também identificar o olho nu, tá? Então, como é o mapa do Brasil, eu consigo encontrar algumas dessas linhas, e outras linhas na horizontal. Então, imaginando aqui essas linhas. Então, ó, formando as coordenadas geográficas. Então, as coordenadas geográficas vão ser pontos de interseção aqui entre essas linhas, pontos de encontro
tá? E elas nos ajudam também a saber se esse mapa ele vai estar para oeste ou para leste. E aí, como é que eu vou saber, tio? O que vai definir são esses graus. São bem pequenos também, tenta dar um zoom aí no seu livro, tá? Tenta dar uma olhada, porque o meu zoom aqui já foi. E você vai perceber o seguinte, que o nosso mapa, o mapa que nós estamos estudando é o mapa do Brasil, então ele está a oeste. Como é que eu consigo identificar, tiozão? Através aqui, ó, 30 graus, ó, 40 graus, ó, 50 graus, ó. Então, isso quer dizer que esse nosso mapinha, ele está do lado oeste da Terra, tá bom? Ele vai se estender até próxima à linha do Equador, tudo bem? E aí continua da mesma forma as linhas dessa forma, tá? Ó, graus, 50 graus, 60, 70. Quanto mais ele vai se afastando do meridiano que está para esse lado aqui, tá? Quanto mais ele vai indo em direção a oeste, mais vai aumentando ali os graus, né? E aí, nesse caso, o nosso território está até 70 graus, mais ou menos, ok? Assim acontece também com as linhas que estão na horizontal. Você vai ver que tem um pequeno grau aqui também, está S. Vamos supor, 10 graus S, 20 graus S. Então, eu tenho os graus medidos aqui embaixo, que mede os graus dos meridianos, que estão nas verticais, essas linhas verticais aqui, tá? E aí, por isso que vai ficar 20, 30 O, 40 O, porque O significa oeste, tá? A esquerda do meridiano. E essas outras identificações aqui, tio, por exemplo, 20 graus S. O que significa? É que está a 20 graus sul, porque a linha do Equador, ela divide a Terra em norte e sul. Então, quer dizer que o nosso território aqui estudado, ele está completamente, ou quase que completamente, na região sul. Por isso que tem aqui, ó, 20 graus S, significa que ele está, a coordenada geográfica, a localização dele está a sul. S, sul, e O, oeste. Tio, mas se fosse outro mapa dos Estados Unidos, ele já vai estar mais para cima aqui, ó. Então, já seria a definição. Se eu levo em consideração os paralelos, seria o quê? N de norte. E se fosse um país que estivesse para o outro lado do meridiano, estivesse lá para leste, aí eu mudaria a definição para L. Então, essas identificações aí você consegue perceber através da localização. Ok? E aí, o último ponto da aula de hoje é a orientação. E nesse ponto aqui eu queria me deter um pouquinho mais com vocês, que vocês prestassem mais atenção. Mas que vocês já estão, com certeza, mas fiquem atentos aí. Nem pisca, tá? Então, a orientação, ela é importante, porque ela nasce diante de uma necessidade que nós temos de nos identificar na superfície terrestre. E é por isso que você vai ter aí os pontos de referência. Pode falar, Davi. Ainda está na página 7 ou na página 8? Nós estamos na página 8 já, filho. Dê aquela olhada lá naquela estrelinha que tem lá embaixo, chamada Rosa dos Ventos. Página 8. Ok? Então, continuando aí na página 8, você vai perceber aí que tem a letra E, está escrito orientação. Todos esses elementos aí que eu falei, de A a D, eu identifiquei no mapa. A orientação também você vai identificar no mapa. É o que eu quero identificar depois com você. O que é orientação? A orientação, ela parte da ideia de nós nos localizarmos. E para nós nos localizarmos melhor, nada mais do que eu ter um ponto de referência, não é verdade? Por exemplo, se eu marcar aí de nos encontrarmos para ir, de repente, comer um lanche lá na Burger King do Shopping Pátio Belém. Não sei se tem Burger King lá, mas de repente eu marquei com você. E aí, o shopping ele é muito grande, ele apresenta duas entradas, ele apresenta o estacionamento e apresenta a entrada principal. Aí eu teria que marcar com você e dar um ponto de referência. Ia falar, eu vou esperar você ali próximo aos caixas eletrônicos. Não, vou ficar esperando você ali próximo ao sofá que tem ali fora do Pátio Belém. Ah, eu vou estar com uma camisa vermelha. Eu vou estar com uma calça amarela. Nem combina, né? Amarelo com vermelho, né? Mas eu vou estar. Imagina aí, eu vou dar uma referência pessoal, uma referência física, para quando você chegar, você consiga o quê? Me encontrar, você consiga identificar ali a pessoa e nós
então, passamos o nosso programa ali, o nosso lanche, né? Então, assim que acontece também com a orientação. Então, a orientação é algo importantíssimo dentro da cartografia. É por isso que ela vai representar ali um importante elemento dentro do processo histórico. Por exemplo, o nascimento de Jesus, aí você pode perceber que a Bíblia descreve que os reis magos, eles se orientaram através do quê? De uma estrela. Então, eles perceberam a movimentação de uma estrela, que ela viria ali, né? Ela identificaria o ponto exato onde ele teria nascido. Então, eles vieram do Oriente, seguindo ali aquela estrela. Mas isso daí não é somente algo que você vai ver dentro desse contexto religioso, bíblico, mas você vai identificar também através das civilizações antigas. Então, os gregos, eles utilizavam muito essa orientação pelos astros. Os egípcios, né, até construíram aí as pirâmides, como, por exemplo, as pirâmides de Gizé, elas foram construídas a partir de orientações de estrelas, né, as Três Marias, do cinturão de Órion. Existem também pessoas que sabem se localizar através do vento, através também ali do tipo de vegetação, do rastro de animais. Então, tem pessoas que conseguem se localizar, e isso é uma necessidade dos seres humanos. Tem cidades até que são divididas de acordo com os chamados pontos de orientação, né? Como, por exemplo, um exemplo bem simples que eu dou é a Cidade Nova, próximo aqui a Belém. Lá em Ananindeua, nós temos a Cidade Nova. A Cidade Nova ela é dividida em WE e SN, ou seja, liga-se do sul ao norte e do oeste e leste, que seria, então, as siglas em inglês. E aí nós vamos, então, para aquilo que nos ajuda e nos facilita a identificarmos as orientações. No portal Eclésia tem um videozinho, assista ao vídeo com bastante carinho, tá bem explicadinho ali o vídeo, ok? Nesse vídeo, eu consigo identificar ali a página, o que está na página 8, essa chamada Rosa dos Ventos. O vídeo está bem interessante, bem didático, bem fácil, bem curto também, e vai ajudar vocês a entender. Pois bem, Edson, quer dizer, tio, que o homem sempre teve necessidade de se localizar. E ele criou essa imagem que eu tenho aqui abaixo, na página 8, que é chamada de Rosa dos Ventos. Essa imagem, curiosamente, eu vou só identificar aqui novamente, ela vai fazer parte de um elemento do mapa, tá? Ela vai estar aqui, ó. Ok? Ela vai estar aqui. Tudo bem? Então, eu tenho aqui no mapa a chamada Rosa dos Ventos com os pontos cardeais. Norte, N, S, Sul, L, Leste e O, Oeste. Até aí, tranquilo. Só que nós não sabemos como que nós chegamos a esse desenho feio aqui. Eu acho um desenho maravilhoso, lindo, por sinal. Esse desenho aqui que talvez bugue a cabeça das pessoas, basicamente se deu através da movimentação aparente do Sol. Nós sabemos, nós estudamos aí que o Sol, ele não se movimenta, que é a Terra que se movimenta em torno do Sol. E a partir desse movimento, então, aparente do Sol, foram definidos os pontos cardeais. Então, a ideia é bem simples. A ideia, ela não tem erro e você vai logo aprender porque você é inteligente. O Sol, por uma questão aí geográfica, posicional da Terra, ele nasce no ponto considerado leste. Então, o Sol ele sempre vai nascer de leste. O Sol nasceu aí, durante o dia, você olha, você vai estar olhando para o ponto leste. E aqui não existe regra. Tem pessoas que dizem o seguinte, a regra da mão direita, regra da... Tio, mas eu sou canhoto, eu vou usar a regra da mão esquerda. Pois é. Eu não gosto muito de usar regras da mão direita, da mão esquerda. Basta você fazer o seguinte. Eu gosto de dizer o seguinte. Você pode apontar a mão que você quiser, mas você não pode perder aí essa informação importante. A primeira informação, onde o Sol nasce. Você vai apontar com a esquerda e com a direita, daí já é uma questão pessoal, tá bom? Se você vai ficar de frente ali para onde o Sol está nascendo, também não importa. Mas o que é importante você saber é que esse ponto, considerado ponto leste, é também chamado de ponto nascente, tá bom? Então, esse ponto cardeal, chamado de ponto leste, ou também este, tá? É chamado de
ponto nascente. É onde o Sol nasce. E aí, imagina só, o Sol ele faz um movimento, e ele faz um movimento mais ou menos assim, e ele vai se pôr aqui no outro ponto, que está, vamos dizer assim, à frente do ponto leste, né? Que é o ponto que? Oeste. Então, o Sol ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, nós já temos aí a segunda informação da aula de hoje. O Sol ele se põe no oeste. Esse ponto ele é chamado de ponto que? Poente. O L é onde o Sol nasce, nascente, e aonde ele se põe é o Nascente poente. poente. Isso mesmo, nascente, poente. Ah, eu vou ver o pôr do Sol. Você vai estar olhando para o ponto cardeal oeste. Ah, eu vou ver o nascer do Sol. Você está olhando para o ponto cardeal leste. Tio, e como que eu sei onde é que estão os outros pontos? Bem simples, ó. Aí você pode usar a regra que você quiser. Tio, eu quero ficar de frente para o ponto leste. Você vai esticar os braços e você vai ficar de frente para o ponto leste. Se você ficar de frente para o ponto leste, presta atenção. O seu braço esquerdo vai ficar apontando para o norte. E o seu braço direito para o ponto sul. Beleza? Basta identificar de onde o Sol está nascendo, se posicionou ali de frente, aí já sabe que o ponto, se você está de frente, lógico, de frente para onde o Sol nasce, você está de costa para qual outro ponto? Onde o Sol se põe, para o oeste. Então, se você está aqui de frente, vamos dizer que o Sol é a tela aí de vocês. Eu estou de frente para vocês, estou de frente para onde o Sol nasce. Estou de frente para o ponto leste. Lá atrás de mim é o ponto oeste, onde o Sol se põe. Aí eu estico meus braços, estico. Esse braço aqui, ele vai estar para o norte e esse outro braço para o sul. Ah, tio, mas eu não gosto. Eu gosto de usar a mesma regra da mão direita, da mão esquerda. Você pode apontar para onde o Sol nasce, por exemplo, com a mão direita, e para onde o Sol se põe com a mão esquerda. Ok? E aí, qual vai ser a diferença? Que agora vai mudar a referência, tá bom? Eu até, se eu estivesse na escola, eu ia brincar com vocês um pouco sobre... Tem uma brincadeira aí bem legal sobre essa questão da referência, tá? Então, você abre os braços, minha mão direita está para o ponto leste, minha mão esquerda está para o ponto oeste. Se eu fiquei assim, o ponto que vai estar aqui à minha frente, como se fosse a tela do computador, aqui que eu estou olhando para vocês, seria o norte. E o que está lá atrás, o sul. Beleza? Tranquilo? Suave? Alguma dúvida? Alguma dúvida, galera? Não, né? Então, vamos continuar. Ó, já que você não tem dúvida, então nós vamos continuar. Esses 4 pontos são os pontos cardeais, ok? Eu tenho o ponto norte, o ponto sul, o ponto leste e o ponto oeste. Ok? E aí, tio? Tranquilo. Beleza, compreendi aí, legal. Só que existem outros pontos que estão entre os chamados pontos cardeais, ok? Esses outros pontos que estão entre os pontos cardeais são chamados pontos colaterais. Tio, eu já identifiquei aqui que também existem outros pontos mais específicos. Pois é, esses são os pontos subcolaterais e nós não vamos falar nele, tá? Nós vamos apenas fazer uma menção aqui para que eles são utilizados e não vai cair na prova. Então, já identifica aí que, para a provinha de vocês, pontos cardeais e pontos colaterais. Os pontos colaterais, galera, eles vão estar entre os pontos cardeais. Tá? Eles vão ser como se fossem aqui um filho, tá? E vai nascer aqui dos 2 pontos cardeais, o encontro de 2 pontos cardeais. Então, ó, quer ver aqui um exemplo? O ponto colateral que corresponde, né, que está entre os pontos cardeais norte e leste, vai ser o ponto nordeste. Tá bom? Então, é como se eu somasse aqui, ó, N mais esse ponto leste aqui, ele é considerado também como oeste, é um Ezinho.
Então, é como se eu somasse aqui, ó. N mais L ou E significa Nordeste, tá bom? Aí eu faço a mesma coisa aqui, ó. O ponto que vai sair entre o Norte e o Oeste será o N. Isso aqui é só para você identificar a informação. Mais o O seria o meu NO, o Nordeste. Noroeste, perdão. Tá bom? Então, os pontos que saem, o ponto colateral que vai sair da área que está entre os pontos cardeais norte e leste, ou oeste, será o Nordeste. E o que sairá aqui dos pontos cardeais norte e oeste será o Noroeste. Aí você continua brincando, você vai identificar que o ponto que sai entre os pontos cardeais sul e oeste é o sudoeste, e o que sai do ponto sul, cardeal sul, e do ponto cardeal leste é o sudeste. Ok? É a partir daqui que nós vamos ter algumas informações para as regiões brasileiras. Então, ficou assim, a minha rosa dos ventos. Eu tenho os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Esses são os mais importantes. E os pontos em azul, que eu estou vendo aqui, que são pontos mais específicos, são os pontos subcolaterais. Entre cada um dos pontos cardeais e colaterais, tem os subcolaterais. Para que eles servem? De maneira mais específica, esses pontos vão servir para a navegação, ok? Então, na área de navegação, eles vão utilizar muito esses pontos, pontos subcolaterais. Noroeste, sudoeste, sul-sudeste, então eles utilizam, porque eles precisam dessa maneira mais específica para estarem navegando, ok? Tudo bem? Vamos avançar? Alguma dúvida? Eu. Pode falar, tire aí sua dúvida, fique à vontade. É que eu queria saber se tem alguma forma da gente, tipo, se tem alguma forma de se orientar à noite. Sim, vamos já ver, tá bom? Ó, pergunta boa aí, guarde essa informação. Bacana. Pode falar, Agatha, você pode acionar aí o seu áudio e falar também, fique à vontade. Tá? Leva o tua mãozinha aí. Então, vamos seguir, ok? Então, durante da mão direita, ó. Ela foi esperta, né? Ela fez o seguinte, ó, presta atenção. Ela colocou aqui o corpo dela, ficou de braços ali, apontou a mão direita para onde o sol nasce, você já sabe que é o ponto nascente ou leste, e ela apontou a mão esquerda para onde o sol se põe, que é o oeste ou ponto poente. À frente dela está o norte e atrás dela está o ponto sul. Pronto, matou, já acabou, já identificou o negócio, simples e fácil. Isso durante o dia, quando tem sol. E durante a noite? Como é que eu faço? Aí nós temos, então, uma outra informação importante. As constelações, ok? Então, as constelações, elas já são utilizadas aí há muito tempo, tá? Falei que os egípcios, eles já utilizavam, né? Por exemplo, existe uma forma de você se localizar através do movimento aparente da Lua. Você sabia que a Lua faz o mesmo movimento aparente do Sol? Pois é, a Lua, ela vai nascer no mesmo lado que o Sol ele nasce. Qual é o lado que o Sol nasce? O leste, tá bom? Então, se for à noite, você olhar ali, opa, tá uma lua legal ali. A lua, ela nasceu ali. Então, já sei que para ali é o leste. Você vai acompanhar que ela vai fazer um movimento semelhante ao do Sol ao longo da noite, ou melhor, ao longo da madrugada também, ok? Mas, tio, eu não quero usar a lua. Eu quero usar estrelas. Aí vai depender um pouco, tá? A estrela tem alguns locais da Terra aí que você não vai poder ver alguns tipos de constelações que seriam importantíssimas para a localização. Como, por exemplo, essa constelação aqui que você consegue visualizar, tá? Que é a Cruzeiro do Sul.
Então, a Cruzeiro do Sul é um tipo de constelação aí que ela é bem utilizada por navegadores, principalmente nas áreas aí oceânicas, né? Eles conseguem se identificar através da Cruzeiro do Sul. Mas onde é que ela vai se localizar? Tipo, Pasa 9, você pode visualizar, tá? Essa constelação. A Cruzeiro do Sul, galera, ela só vai se localizar nas regiões ao sul do nosso planeta, tá bom? Então, no extremo sul ali, nas regiões que estão mais próximas ao Círculo Polar Ártico, que é que você vai poder visualizar esse tipo de constelação. Aqui, infelizmente, nós não temos essa condição devido à nossa distância. E é por isso também que as pessoas que estão no hemisfério norte, bem lá no norte da Terra, elas não conseguem ver a Cruzeiro do Sul e elas acabam se localizando pela estrela polar, também conhecida como Polaris, tá bom? E aí, tio, a Cruzeiro do Sul, eu identifiquei ali, beleza, ela está apontando para aquele hemisfério da Terra, para o sul. Então, nessa forma aí, você vai se posicionar como um rapazinho aqui, tá bom? Vai mudar um pouquinho a forma de localização da moça aqui. Por quê? A moça, ela se estendeu ali os braços em direção aonde o Sol nasce. Nesse caso aqui, como a constelação ela vai estar estática no céu, ela vai estar parada, você vai se colocar de frente, tá bom? Para ela. Então, como é o Cruzeiro do Sul, você já sabe que ela está apontando para que ponto cardeal? Para o sul. E aí você já sabe que o norte vai estar atrás de você, o leste à esquerda e o oeste à direita. Beleza? Mas existem outras formas também, tem pessoas que conseguem se localizar pelo vento. Muitos navegadores utilizam essa formação dos ventos, os ventos viriam com uma intensidade aí do leste, e aí eles teriam como identificar onde fica o leste, o oeste, através da movimentação dos ventos, através do rastro de animais também, né? Existem algumas espécies de animais aí que elas realizam um processo de migração e elas deixariam esses rastros aí, basicamente, identificando também para onde elas estariam indo, como é o caso aí de algumas aves, tá bom? Algumas aves, elas geralmente migram das regiões mais frias da Terra, em determinado período, para as regiões mais quentes. Então, nós teríamos essa identificação também através do rastro de algumas aves. Uma outra evidência, desculpa, seria também as correntes marítimas, tá? Que nós já estudamos também. Existem correntes mais quentes, correntes mais frias, que nós poderemos identificar como sendo correntes que estão localizadas em uma área sul do nosso planeta ou norte. É claro que isso daí numa eventual navegação às escuras, sem nenhum equipamento de localização, que hoje os grandes barcos, né, eles utilizam muitos equipamentos, tá? E dificilmente eles iriam ter que se guiar por essas correntes marítimas, tá bom? Então, um instrumento que vai nascer a partir dessa orientação do Sol é a bússola. Alguém perguntou na última aula quem foi que criou a bússola. Pois bem, os chineses, eles descobriram que alguns minerais constituintes no interior da Terra, eles apresentariam propriedades magnéticas. O que é magnética? Um ímã. Tá? Eles teriam a propriedade de atrair substâncias metálicas. Então, a Terra, nós já estudamos também, ela apresenta em seu interior duas constituições importantes. Ela é constituída de uma porção líquida, mas também de uma porção sólida. Então, o núcleo terrestre ele é um núcleo que apresenta um elevado nível de magnetismo. Então, simplesmente os chineses eles observaram isso, é claro que não analisando o núcleo da Terra, sabendo que ele é sólido e líquido, mas eles identificaram que tinha algo que puxava e que exercia um poder de atração, mesmo que fosse invisível. Né? Então, eles amarraram com um barbante um pedaço de material magnético e deixaram livre ali um pedaço que pode ser, por exemplo, um pedaço de prego, uma agulha, e eles deixaram livre. Eles perceberam que esse material sempre se posicionava e fazia, né, uma reta, sempre estava em uma forma reta, apontando para o que seria o ponto norte e o ponto sul. E eles fizeram isso durante vários períodos até utilizarem isso no processo de navegação. Então, os chineses, talvez você imagine aí que os europeus foram os primeiros a
utilizarem a bússola em alto mar, mas os chineses já faziam isso há muito tempo atrás. Então, esse fenômeno de criação da bússola está relacionado ao campo magnético da Terra. Então, a Terra, devido a ela apresentar um núcleo com elevado nível de magnetismo, ela apresenta um campo magnético. Então, esse campo magnético, por exemplo, ele é influenciado pelo movimento de rotação. Então, a Terra ela executa um movimento de rotação e esse campo magnético ele vai existir justamente devido ao processo de inclinação da Terra. Então, o campo magnético ele vai existir também, ele vai ser formado dentro desse processo de inclinação da Terra. Então, a Terra ela é inclinada a 23 graus, aproximadamente, né? E esse campo de inclinação, que seria o norte geográfico da Terra e o norte magnético, ele seria dado aí por esse magnetismo, né? E essa diferença, o norte da bússola, ele não vai estar apontando para o norte da Terra, tá? Então, você já tem aí a ideia, mais ou menos, ele não vai estar apontando precisamente. É por isso que é necessário sempre você fazer uma declinação magnética. Não é uma declinação, é você calcular, por exemplo, aqui, ó. Vou pegar essa imagem da página 9 para nós, página 10, perdão, para nós concluirmos que a nossa aula já acabou. Aqui, ó, eu tenho o norte magnético, para onde está apontando a agulha da bússola em vermelho, e eu tenho o norte geográfico. Perceba que tem uma distância entre eles, né? Essa distância aqui eu chamo de declinação magnética. Então, eu vou ter que saber que a região que eu estou indo, eu vou ter que ir para uma região que está entre esses dois pontos aqui. Ok? Então, finalizando aí a nossa aula de hoje, nós temos aqui o GPS, que é um equipamento inventado pelos americanos no final da década de 60, ok? E foi utilizado para fins militares e, por conseguinte, foi liberado para uso civil. O GPS também apresenta um sistema mais moderno aí de coordenadas geográficas, né? Utilizando informações de satélite, o que facilita em muito o nosso dia a dia, pois eles são utilizados aí para pesquisas variadas, mas também para localização dentro dos centros urbanos. Ok? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Mas antes, eu gostaria aqui de fazer um pequeno comentário sobre a atividade que eu deixei na última aula, tá? É apenas um comentário. A correção ela vai estar disponível aí em forma de vídeo na próxima aula. Então, eu deixei 3 questões, onde era para você, na primeira questão, fazer uma diferença entre o globo de Crates, ok? Lá na página 3 do livro didático, o primeiro globo inventado e desenhado ali pelo grego, né? Por o grego Malos de Cratos, era para você fazer uma diferença, uma semelhança com o globo da atualidade e as transformações que ele sofreu. A segunda questão era para você identificar 3 profissionais que utilizam GPS em seu dia a dia, ou, quem sabe, um mapa, e para você recortar 2 instrumentos modernos de localização e 2 instrumentos antigos de localização. Então, eu espero que você já tenha inserido lá no Eclass, daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha.